na carta. Tá dando eco, tem que desligar o som. Isso, tá desligado já. Mônica? Estou chegando. Você habilita habilitou agora o meu vídeo. Olá, E Karen. eu vou me retirar, Mônica. Olha, boa sorte para você, uma boa live. Eu vou ficar aqui à parte, copiando as mensagens que são dirigidas a você e colocando no chat, tá bom? Muito obrigada, viu, Karen, dessa oportunidade de estar com vocês nesse Tá evento bom. tão importante. Obrigada a você também pela sua participação, muito importante. Não sei se o meu vídeo ele está aparecendo. Sim, você está ao vivo, o seu vídeo está aparecendo. Tá joia. Eu vou só abrir aqui os slides que eu trouxe. Só um instantinho. Só um instante, tive um... Bom, namastê a todos, um prazer estar aqui nesse evento tão especial de astrologia védica. Estou um pouco ansiosa, né, porque é uma responsabilidade grande e me traz muitas alegrias também poder compartilhar um pouco desse assunto, desse saber que é um saber tão profundo. O que queria me apresentar para vocês, para quem não me conhece, eu sou Mônica Espada, sou arquiteta, designer, professora de yoga e astróloga védica, né? Então, há menos tempo astróloga védica do que esses outros trabalhos, né, e estudos na vida, mas considero que a gente vai estudar astrologia védica para sempre, uma vez que você começa, porque é um estudo muito profundo e ele requer assim um aprofundamento e uma seriedade nesse estudo que, uma vez que você escolhe e se envolve, é para sempre desenvolvendo. Então, eu queria trazer para vocês, né, então, o que é essa estrutura, esse saber da astrologia védica, porque quando eu fui convidar várias pessoas e muitas pessoas não sabiam e não tinham esse entendimento, então queria trazer esse esclarecimento do que é esse saber, luz do saber, entendimento sobre nós mesmos, sobre a vida, né, essas estruturas que estão inclusas nos nossos aprendizados, sobre a vida que ela não é linear, que ela tem fases de aprendizados, também estão inclusos os aspectos desafiadores que a gente vai enfrentar, as forças que nós temos para enfrentar esses desafios, sobre como nós lidamos com equilíbrio nessa vida, e como nós fazemos escolhas de responsabilidade perante essa vida. Então, assumindo essas forças, né, assumindo esse entendimento, a gente não se torna vítima das circunstâncias, mas a gente assume as rédeas da vida, entende os fenômenos que estão ocultos, traz clareza sobre eles. Para mim sempre teve essa busca, quando estudo a respeito de mim mesma ou das pessoas, né, à minha volta, e vai trazendo mais esclarecimentos. O que tem de muito especial nesse conhecimento é que, uma vez que você acessa, entende porquê de determinados assuntos, e aí você reconhece, traz luz, entendimento, clareza, você pode se tornar aquilo que a gente chama de protagonista da história. Então, você está à frente da sua vida, tomando as providências necessárias, as suas forças, a sua alegria, a sua disposição em viver. Tem uma frase que meu professor Luiz, ele deve estar até assistindo, num retiro de meditação, ele falou e ficou gravado, porque tem muito reflexo com esse saber que a gente acessa. Ele fala, retirado dos Vedas essa frase, um homem de vontade forte, Virya, se chama essa vontade forte. Ele comanda o próprio destino, ele não é comandado pelos astros. Então, não é
uma forma da gente entrar num aspecto vitimista em relação à vida, mas de criar entendimento para reconhecer as questões e saber como lidar. Né? Ter essa disposição de assumir as rédeas, lidar com o que vem pela frente é determinante. As coisas que estão no nosso controle, quais são? Os nossos mecanismos de ação na vida e de percepção também do que está à nossa volta. É esse que é o aprendizado. Como a gente percebe o mundo e como a gente age no mundo. Então, falando nisso, né, esse assunto de casas Kendra, ele é um assunto muito básico. Todos que estudam e que estejam assistindo, né, por que eu trouxe ele? Porque eu penso sempre da gente estruturar, eu quis falar um tema que pudesse atingir aí mais pessoas, que não tem ainda uma apropriação desse estudo, né, para entender como a gente faz para viver uma vida em equilíbrio. Então, esse tema das casas Kendra, imagina que a gente tem no nosso, essa estampa energética sobre nós, que significa essas 12 áreas, essas 12 casas da vida, com o ascendente sendo a casa 1 e todas as outras áreas como áreas que colaboram com essa pessoa, com essa natividade em temas relevantes da vida. Então, cada uma dessas outras 12 casas, elas são assuntos que revelam a nós mesmos perante as circunstâncias e os papéis que nós exercemos na nossa vida. Então, quando você olha para as questões, você sempre está pondo uma luz, um entendimento de você mesmo perante os papéis, perante os temas da sua vida. Então, as casas significam esses temas. E aí as casas Kendra, lógico, são as partes principais, o que não pode faltar para que essa vida realmente esteja bem estruturada, são pilares. Então, eu sou da arquitetura, né? A gente tem os pilares, e se um está ruindo, você não tem estruturação para segurar os demais. E como isso funciona? Eu trouxe esse modelo, que é o modelo em forma de diamante do norte da Índia, porque nesse formato onde a gente mostra, né, o mapa natal, ele se mostra nesse formato, você tem mais facilidade de notar, fica mais claro o que são essas casas principais. E vão ser sempre assim, esse eixo leste-oeste, onde leste é o eu, né, essa pessoa, a oeste, né, o outro, essa casa 4, que vai estar algumas questões relativas à mãe, ao conforto, à nossa estrutura familiar, que nos estrutura e dá base ao nosso passado, e essa projeção que é o futuro, e que vai falar também, né, de como a gente se projeta perante a sociedade, o pai que inspira a sair. Então, imagina como isso foi determinado num tempo lá atrás, né? Esses sábios que olharam para essa natureza. Quando a gente fala de conhecimentos de Jyoti, a gente está falando de algo muito tradicional e milenar. Então, o nosso respeito para esse conhecimento tem que ser algo muito verdadeiro. Então, por exemplo, não querer tirar conclusões, mas aprofundar o entendimento em algo que pode ser simples e, ao mesmo tempo, tão complexo. Então, o que esses sábios viram nesses fenômenos da natureza, nos ciclos, nos seus efeitos, desse céu que nos envolve, no reflexo nos acontecimentos da vida? Esse é um conhecimento muito profundo, é física quântica, é medição de tempo e espaço, é algo que hoje as ciências modernas, né, para quem já teve acesso à neurociência, eles estudam e eles tateiam tentando trazer significados, mas todos esses saberes já estão lá registrados nesses antigos Vedas, por esses sábios do passado. A gente já tem esse conhecimento tão ancestral envolvido. Para a gente colocar, para simplificar, o que esses sábios eles começaram a observar? Eles começaram a medir e perceber os significados e as qualidades dessas naturezas, primeiro observando os ciclos. Então, primeiro o ciclo que existe é dia e noite, e como que existe essa alternância na natureza. Depois eles começaram também a observar, aliás, observar muitas coisas, né? Mas observar, por exemplo, a passagem da Lua perante todo esse céu que nos envolve. Então, esse ciclo da Lua, que demora 27 dias e 7 horas, e que eles dividiram o céu nessas fatias que são os 27 nakshatras.
Depois, uma outra forma que a gente tem mais facilidade aqui no Ocidente de perceber, que estamos acostumados, que são as 12 casas, os 12 signos dos zodíacos, de Áries até Peixes, que nada mais é do que o Sol. Então, essa estrutura do Sol dando a volta nesse mesmo céu, e que demora os 12 meses. Então, essas 12 fatias com 12 qualidades, né, que trazem para a gente. Então, o que acontece? Imaginem que eles observavam a alternância das coisas e como essas energias se dão e como existem os reflexos, e que a cada 2 horas um novo signo, uma dessas casas, se levanta no horizonte, né? Então, um desses aspectos se levanta no horizonte: Áries, Touro, Gêmeos e assim por diante. Então, esse signo que chega, que é chamado de ascendente, que sobe a leste, ele vai conferir a qualidade daquele momento. Aí, o que acontece no mapa natal? No mapa natal, essa energia que está lá, que é um vir a ser, porque ela é uma energia de possibilidades, ela está lá naquele céu distante, que contém todas as possibilidades, todas essas naturezas. E isso está lá muito distante de nós, nas galáxias, né? E aí, quando se aproxima da Terra, tem alguns planetas posicionados a cada momento em posições diversas e aleatórias, né? Aleatórias mais ou menos, mas em posições muito diversas e diferentes, e que dão refrações nessa energia que chega, né? E criam uma estampa no momento que uma pessoa está nascendo. Então, essa estampa energética, constituída de casas, da casa 1 e de todas as outras casas na sequência, e também com essas refrações, essas energias dos planetas, é o que vai dar as características da vida dessa pessoa, da qualidade da inteligência dela, de formas que ela vai perceber. Isso tudo é muito claro quando a gente começa a estudar, é tão revelador de si, da personalidade e também da sequência, da ordem de aprendizados que ela vai ter na vida, porque, no geral, a vida não é linear. Isso é muito bom a gente saber, porque eu não sabia antes e eu sei agora, e isso dá um certo conforto de saber que vai ter ordens de aprendizado, que você não está numa mesmice o tempo todo. Então, se você estiver num momento difícil, você vai poder ultrapassar aquilo e aprender, e essas fases, na verdade, são aprendizados, né? Os Mahadashas, que chamamos, e os períodos menores dentro desses. Mas hoje a gente não vai falar de planetas, a gente vai falar das casas, a gente vai se ater nas casas. Então, as casas Kendra, que a gente já apresentou aqui nesse gráfico, são as casas principais. Ao redor, todas as outras casas que também são assuntos relevantes e que dão sustento. E nós vamos falar nesse próximo slide sobre esse conceito que está dentro dessas casas, que são os Purusharthas, que são as 4 buscas na vida. Imaginem que todo esse conhecimento está nos Vedas, nesses livros muito ancestrais, e que essa sabedoria desse bem viver e de como o que rege as nossas buscas como seres humanos nessa vida na Terra, ela é a mesma de milhares de anos atrás, não muda. Não muda. Então, esse é um saber tão inato, né, tão básico, que ele está presente e imutável, e a gente vai ter sempre esses mesmos propósitos, que são a busca por segurança, a busca por prazer, a busca pelo aprendizado, pela responsabilidade, o Dharma, que é o aprendizado, a responsabilidade e o dever. Então, você ser correto em relação a tudo, e a busca por ser livre, não se sentir aprisionado nas questões da vida. E cada uma desses Purusharthas, dessas 4 buscas na vida, ela está relacionada com uma dessas casas principais Kendra. Veja, né? A casa 1 relacionado ao Dharma, a casa 7 relacionado à Kama, a casa 4 relacionado a Moksha e a casa 10 relacionada a Artha. Então, o que é esse entendimento de Artha e segurança?
A primeira busca básica de todo ser é Artha, que é a busca pela segurança. Se você estiver numa situação de perigo, tudo que você vai ter que fazer é tentar sobreviver. Então, como a gente lida com essa busca pela segurança para garantir nossa sobrevivência com os nossos valores, o dinheiro, os esforços, o reconhecimento, a saúde, a estabilidade como capacidade de trabalhar e ganhar dinheiro, a capacidade de trabalhar e ganhar dinheiro vai estar dentro dessa busca de Artha. As 3 casas envolvidas, vou colocar aqui já como funciona isso. A gente tem lá a casa 10, que é o sucesso e o reconhecimento, a casa 2, que é o valores, o trabalho, e essa casa 6, que são os inimigos visíveis, e a casa das rotinas. Então, essa primeira casa, que é a casa 2, significa os seus valores, como você é capaz de dar valor a si mesmo. Então, no valor que você está, você vai, por exemplo, desenvolver uma profissão, né, aquilo que você faz e confere um valor, e ganha dinheiro, e ganha o seu sustento a partir disso, de como você consegue dar valor a si, né? Às vezes essa busca, por exemplo, vicia e as pessoas ficam desenfreadas porque mexe com questões muito, né, desse ego perante essas questões do seu próprio valor. Então, um workaholic, né? Aí nós temos o universo dessa outra casa, que é a casa 6, né? Então, assusta eu dizer assim, esses inimigos visíveis, mas quem é, em geral, nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. Essa é uma casa de rotina. Então, o nosso trabalho também pode ser observado aqui, né? O que a gente faz sistematicamente todos os dias, de que forma que você estabelece uma rotina para que ela seja uma rotina adequada, ela vai revelar sua saúde ou sua doença. Então, o que nós fazemos repetidamente, que se torna aquilo que nós somos, já falávamos os sábios do passado, Aristóteles, né? Então, ele vai se angariar, vai ficar registrado no nosso DNA aquilo que nós fazemos repetidamente, vai mudando processos nossos de como a gente se constitui, né? Então, é muito importante essa casa 6, os registros que a gente faz repetidamente. E então, nessa casa vão estar a rotina equilibrada, né, de como a gente escolhe, sei lá, uma rotina de saúde, de exercícios, de não esquecer de beber água, de se alimentar corretamente, aquilo que a gente faz no dia a dia. E também, uma outra coisa dessa casa é conseguir fazer o movimento oposto. Se a casa 2 tem um movimento de avançar e angariando coisas e valores, essa casa tem um movimento de dar um passo atrás, de observar se aquele movimento de avanço é um movimento coerente, se aquele caminho é um caminho que tem relevância para você e você não está fazendo repetidamente, simplesmente por fazer. Então, dá esse passo atrás para observar o ambiente, as pessoas com quem você convive e se esses esforços de avanço valem a pena. E fazendo esse movimento de avanços e recuos e com clareza, já tem um certo equilíbrio aqui. Né? Se você for ver, isso já é uma busca de equilíbrio. Tudo que a gente vai falar é sempre busca de equilíbrio. Colocar um discernimento para a gente fazer escolhas adequadas na vida. E quanto a gente avança, quanto a gente se cuida, né? Seria isso, essa rotina de saúde, vai fazer com que a gente possa ter sucesso e reconhecimento na sociedade. Primeiro, já nesse ponto já tem uma questão, porque se eu não me cuidar e não tiver preservado a minha saúde e só trabalhar e gastar essas energias e forças, como é que eu vou, se essa casa de sucesso e reconhecimento ela acontece no futuro, eu nem vou praticamente estar vivo ou aproveitar o que essa casa significa, porque ela está lá para frente, eu já vou estar numa condição muito deteriorada para poder usufruir desse sucesso, por exemplo. E também acho muito bonito a gente pensar que essa casa 10 como sucesso, o que é isso? Na verdade,
a gente só tem sucesso pelo que nós conseguimos fazer em esferas que ultrapassam a nossa esfera pessoal e se coloca à disposição como algo que você constrói de bom para essa sociedade, o que você consegue deixar no mundo. Se a gente for pensar que a nossa vida ela se esvai, ela é tão curta, então aquilo que você faz e acumula valores e acumula essas questões, né, de como você se coloca e pensa em si mesmo, em garantir a sua segurança. Se você não estiver pensando num algo um pouco maior, isso tudo morre em você, então não faz o menor sentido se você não conseguir desenvolver esse entendimento de fazer algo além do âmbito pessoal. Então essa é a busca de Artha. Eu até fiz uma observaçãozinha agora, de que cada uma dessas buscas, elas vão estar também envolvida, né, num elemento. Então, o elemento natural dessa busca seria a Terra, porque se o ascendente é Áries, supondo que o ascendente fosse Áries, casa 1, a casa 2 seria Touro, a casa 6 seria Virgem, e a casa 10 seria Capricórnio. Então, é esse mais pragmático que tem a ver com esse elemento Terra. E lógico que depende do ascendente de cada pessoa, essa qualidade, ela já vai dizer algo para a gente de como que ela busca ter segurança na vida e esse elemento que é um tipo de temperamento envolvido nisso. E aí passando para a próxima busca, que é cama, que é prazer. Uma vez que você garantiu o sustento, então que você possa descansar, usufruir. Isso também já é um outro equilíbrio sugerido em como a gente deve viver a nossa vida. Se a pessoa vicia nessa busca por Artha e só fica ali e não usufrui, não desfruta, fica muito penoso a vida. Então, um equilíbrio também é você conseguir garantir o sustento e tem prazer. E que isso seja feito diariamente, por exemplo. A cada dia da sua vida, você tem momentos que você alterna entre essas duas buscas, né? E que no final de semana você possa descansar e que você possa ter férias. São algumas coisas assim. E que eu acho bem bonito dessa busca de cama, de prazer, é que as 3 casas envolvidas, elas são casas com diferentes graus de relacionamento com pessoas. Eu gosto de pensar que essa busca, ela não é uma busca solitária, o prazer comigo mesmo, não, ela está envolvida em você estar se relacionando com pessoas, né? E é lógico que se relacionada a trabalho, então ela também vai ter um elemento de como você estabelece qualidade nas suas relações e de que elas sejam prazerosas. A gente vai ter 3 graus de intimidade, penso nesse formato assim. É lógico que cada uma dessas casas envolve um campo de significados gigante. Se você lê isso nesses tratados antigos, você vai observar que é um universo de significados. Mas, resumindo aqui, casa 11, o que seria esse universo da casa 11? Esses relacionamentos sociais que, imagina só uma pessoa que tem dificuldade de ampliar a sua posição no mundo. O que seria ampliar? Ampliar não significa que você precisa selecionar muito. Você pode abrir possibilidades sem precisar ficar selecionando com quem, né? Então, esse é o universo da casa 11. Então, é importante ampliar essa casa, maior abertura, networking, ganho, satisfação, tudo isso está incluso. Os desejos, realizar os próprios desejos no convívio, né? Se colocando numa forma mais ampla perante a sociedade, os contatos sociais, habilidade de formar networking, equipe. Imagina quantos ganhos e satisfação que você tem se você consegue movimentar esses significados na sua vida. E eu sempre tenho algumas coisas que ficam na minha mente, que toda vez, que é da natureza humana, toda vez que a gente entra num grupo, se abre então aquele grupo, o que pode ser aqui? Um clube, uma aula que você entra, que tem lá 60 pessoas de convívio,
qualquer espaço onde você convive amplamente. Então, pode ser uma igreja, pode ser esses ambientes de convívio. Sempre você vai poder se relacionar de uma forma mais superficial e menos íntima com o geral de todas as pessoas. Mas tem algo da natureza humana que pede intimidade. Então, vai estar relacionado a essa casa 3, que é a nossa coragem, as nossas amizades, como a gente seleciona, como a gente cria coragem de se abrir nesse universo. Aqui também tem outros significados na casa 3, né, que são esses primeiros estudos, como a gente se desenvolve, ganha, né, uma casa também de inteligência prática na vida de se desenvolver, né, e essa necessidade de intimidade se revela aqui, e os amigos, tenho muitos amigos, eles devem estar me assistindo, são uma bênção na vida da gente, como são uma bênção. E saber selecionar amigos é essa sabedoria. E selecionar amigos, você também não precisa ser muito seletivo, se você tiver uma inteligência de saber em que ocasião você conta com cada amigo, o que você espera deles, que natureza eles têm. Então, aí você vai poder ampliar com qualidade essas amizades, sem problemas de entendimento de para que você estabelece essas relações, por exemplo, né? Então, ter essa bênção é saber fazer as escolhas e se avançar em coragem de se colocar perante essas pessoas. E aí nós temos esse grau maior de intimidade ainda, onde a gente se revela mais. Então, que é esse outro. Então, quando você se casa, por exemplo, e você tem esse parceiro com quem você segue a vida, esse cônjuge, é o relacionamento mais íntimo que existe, onde a gente relaxa e a gente é capaz de ser a gente mesmo com mais propriedade. Então, esse casa 7, esse parceiro, ele é o suporte do eu, lembra? O eu está lá na casa oposta a leste, ele está aqui a oeste. Eu acho bem interessante pensar o que é. Se a gente dá importância para essa pessoa na nossa vida e aprende a lidar com mais leveza sobre questões, porque vai ser aquela pessoa que você vai poder contar com tudo. Então, vai ser o relacionamento mais difícil, porque ele vai estar lá no momento bom e no ruim. Então, como que a gente faz com sabedoria para ter bom humor, para passar por cima de situações, para ter tranquilidade, para valorizar esse outro, que ele vai ser diferente da gente sempre. Se ele for igual, ele não colabora muitas vezes. Então, ele vai ter outros aspectos, ele vai cuidar daquilo que a gente não dá conta. Então, sentir que você tem suporte, de que não seja uma pessoa que te emperra na vida e que te limita, mas que é um suporte para que você possa avançar na sua vida com mais segurança. Então, o relacionamento com o parceiro faz crescer, ele é o espelho do eu, é no nosso maior grau de intimidade que a gente revela questões, por exemplo, de traumas que a gente tenha. Então, é bom que a gente esteja bem em relação a nós mesmos, para a gente não ficar projetando no outro um monte de lixos, por exemplo, né? De que a gente esteja fortalecido na nossa autoestima, que a gente reconheça os nossos pontos fracos, que a gente saiba conversar e trocar e avançar juntos. Então, como a gente escolhe um relacionamento de qualidade tem a ver com saber cuidar desses aspectos, né? E então aqui está relacionando esse coragem, amizades, a esse outro relacionamentos sociais, casa 11, e o outro suporte do eu, o parceiro. Eu ainda coloquei, né, esse elemento natural. Eu gosto sempre de pensar qual é a natureza das casas. Se a gente pensar que casa 3 é gêmeos, então ele tem esse movimento de abertura, que a casa 11 é também uma casa muito mais aberta, porque é aquário, né? Então, esses relacionamentos da gente conquistar com mais amplitude, sem precisar aprofundar muito, tem a ver com essa natureza de aquário, e esse casa 7, que é Libra, que sugere uma ponderação e um equilíbrio. É tão interessante, né? Porque é lógico, isso dentro de um ascendente que seja Áries, e essas casas vão mudar de natureza, mas seria a natureza
desse Kalapurusha, desse ser que está nessa ordem de como funcionam a natureza dessas casas em si, né? E aí, olhando no mapa da pessoa, a gente vai poder perceber de como ela lida com essas naturezas. E estão todas dentro de um elemento natural de ar, né? Então, dentro dessa... que tem muito a ver com o padrão do pensamento, de reflexões e de movimentos também, esse elemento ar e essa natureza. E nós passamos, então, para Dharma, para dever, né? E então, a gente pensar naquelas duas casas, aquelas duas buscas anteriores, que são Artha e Kama, aquilo é vida animal, né? É acumular, sentir prazer, acumular, sentir prazer. Se a gente fica simplesmente nessas duas buscas na vida e a gente não coloca à frente esse senso de dever nosso perante ao que está à nossa volta, ao mundo, à frente então esse Dharma à frente das nossas ações, de como a gente busca se colocar na vida, ser correto para com o mundo, para a gente viver uma vida da qual a gente possa se orgulhar, é Dharma, é dever. Então, como a gente lida com isso? É bem especial esse entendimento, essas três casas envolvidas no tripé de Dharma. Essa casa 9, vou colocar aqui de como isso funciona. Essa casa 9, esses aprendizados profundos, ela é a casa contrária à casa 3. Então, a gente precisa se desenvolver na vida num lado prático, que é o universo da casa 3, e depois você busca se relacionar e e desenvolver conhecimentos na vida que são mais profundos e mais reveladores de questões de uma ordem mais filosófica de entendimentos. Busca por yoga, por jyoti, por ayurveda, sei lá, estão dentro dessa conexão. E também, muitas vezes, é o viver a vida buscando significado e conseguindo acessar esse conhecimento no simples da vida, né? A pessoa pode não ter acesso a nenhuma dessas questões que eu estou dizendo, e mesmo assim ser uma pessoa muito sábia, porque ela sabe extrair da vida e do seu significado os aprendizado. Só que aqui nessa casa vão ter algumas questões. Por exemplo, como a gente lida com figuras de autoridade, com algo que é tradicional, né? E se a gente consegue acatar esses valores. Na nossa ciência, às vezes me espanta assim quando é algo tão tradicional e as pessoas estão querendo fazer coisas que não estão dentro de uma tradição e inventando em cima. Então, a gente tem que ter muita humildade de se colocar para aprender as coisas de uma forma correta, sem mudar, né, sem ter essa leviandade, digamos assim, de alterar isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um discernimento de estar à frente, isso significa casa 1, é o seu discernimento na vida, de como você busca se associar às pessoas. Então, por exemplo, eu sempre desejei ter uma sorte de encontrar professora, a Karen está me ouvindo, né? Eu ficava desejando que eu tivesse um professor, porque como era difícil encontrar um professor nessa área, que é uma área tão profunda, estando aqui no Brasil, não estou lá na Índia, né? E uma pessoa que levasse isso com seriedade. Então, coloquei esse desejo, então a gente acaba encontrando pessoas que nos inspiram, assim como o meu professor de yoga. Então, a gente observar e estar à frente. Então, não é eu me colocando, eu observo se aquela pessoa é uma pessoa séria, e eu observo com o meu discernimento, eu sou capaz de observar isso, para poder receber com um pouco mais de clareza esses ensinamentos. E tem essas pegadinhas da vida que a gente fica tão espantado de ver como as pessoas caem no seguir esse guru, diminuir todo o seu discernimento e tira a zero a ponto de você seguir um guru que é uma pessoa com ensinamentos completamente errados. Então, é ativar o seu conhecimento na vida, essa casa, seu conhecimento das coisas, da profundidade de tudo e da sabedoria, aprender com tudo e com todos, no simples da vida, né? E desejando
ter acesso a coisas de maior profundidade e buscar com seriedade isso. E nunca sair do comando das suas escolhas, se responsabilizar por isso. A casa 5, que eu adoro pensar nessa casa 5 como criatividade, como o uso da sua inteligência criativa, né? E todo esse universo que está contido nisso, que são esses filhos, o romance, o ser criativo que se destaca, se diferencia, a sua autoestima colocada, a sua atitude relaxada perante a vida leve. Então, esse desfrute da vida está dentro dessa casa 5. Tem uma coisa muito interessante que a gente só consegue aprender coisas, isso os maiores sábios já usaram esses recursos, que as pessoas elas conseguem absorver se elas estiverem num sentido quase que de uma brincadeira. Então, você está disposto a aprender com leveza, acessar essa sua criança interna. Então, os filhos, eles, e conviver com crianças, eles resgatam essa nossa criança interior, esse sentido de estar conectado ao universo de uma forma onde você tem essa conexão com tudo que existe, a criança que não tem essas amarras, essas coisas de adulto presas, então que a gente saiba conservar esse estado, né, de desfrute. E tem uma das pegadinhas dessa casa que eu penso, né, nas minhas reflexões, é que se você não tem como pilar essa autoestima, você mesmo, vivendo a sua vida, e aí você delega, por exemplo, não consegui me realizar e me realizo nos filhos. Enquanto não, é lógico que é para ter orgulho dos filhos e é para se responsabilizar por eles, mas você nunca delega a sua vida para ninguém, então não deixa de viver a sua vida, que é única, em função de ninguém, é você, é a sua vida, e ninguém vai poder vivê-la por você, ela é única e você é um ser único. Então, esse universo dessas questões, a gente vai ver, eles estão dentro de um elemento natural que é fogo. Então, a gente já falou, casa 1 seria esse Áries, a casa 5 seria Leão, que é esse ego e essa autoestima. Então, como está essa questão na sua vida é muito importante para que você possa se expressar como ser criativo e único. E aí, essa casa 9, que é Sagitário, que coloca, né, então, esse entendimento lá, nessa natureza, e lógico, mais uma vez reforçando isso dentro de uma casa 1 em Áries, aí a gente tem que observar o mapa da natividade. E chegando na última busca, que é essa busca por moksha, liberdade. Se Dharma já é uma busca que a gente tem que pôr muitos esforços para saber como conduzir essa vida, porque em geral, ou a gente fica muito preso em Artha, ou a gente fica variando entre Artha e Kama, vida animal. Então, Dharma já é um acesso de questões mais profundas, de querer viver a vida com uma sabedoria maior, né? Que todos nós temos capacidade de fazer isso, mas... E o que seria, então, essa busca de moksha, e como que a gente consegue acessar, né? O que é liberdade? Então, liberdade, na verdade, é o que eu destaquei aqui no slide, é nos libertar do que nos aprisiona, que é o próprio ego. E esse ego que nos aprisiona e nos... então, essa liberdade que vai nos proporcionar pertencer aos ciclos que a gente conviver com qualidade, se você diminuir as questões de amarras que você possa ter, né? E essas casas que estão envolvidas, essas 3 casas envolvidas, vou falar primeiro da casa 12, vou colocar aqui esse slide, como é essas 3 casas. Queria falar primeiro desse universo da casa 12, por quê? Como a gente lida com essa busca, então, se você se sente livre ou se você se sente aprisionado nos papéis que você exerce. A gente tem geralmente tanto para lidar nessa vida. Quem já não sentiu vontade de sair correndo e abandonar tudo e ir lá para o alto da montanha, universo da casa 12? Livre de todos os problemas, pronto, fechei. Mas todos aqueles problemas que nós presenciamos à nossa volta, lembra que o seu mapa, na verdade, nada mais é do que um reflexo de você mesmo perante esses papéis. Então, você vai carregar eles com você.
É lógico que a gente pode fazer o seguinte: puxa, estou meio exausto de lidar com isso, vou lá e tenho umas certas férias, e aí eu volto para a realidade renovado, podendo ter forças de lutar novamente, de trabalhar certas questões. Mas esses alívios, experimenta fazer isso por um tempo. Quem já não percebeu, eu já tive várias reflexões sobre o assunto. Você sai e fala, chegou isto e vou lá para aquele lugar onde eu vou construir a minha alegria. E você vai lá com uma certa fuga e fica nesse local e dá o tempo de se ocupar daquele local. O que vai acontecer aqui, por exemplo, se você estiver sozinho com você mesmo, você vai começar a brigar com você, porque você vai assumir aqueles papéis, você não vai ter como passar essas suas questões problemáticas para outras pessoas, você vai começar a ter problemas você com você mesmo. Ou então você vai, passando um tempo, estabelecer à sua volta toda essa problemática nessa nova situação que você ocupa, porque é você, não tem a ver com os outros. Então, esse é o universo da Casa 12. E mais uma coisa que eu queria falar, que é uma reflexão muito interessante, é sobre esse inconsciente e os hábitos. Então, esses hábitos, uma vez eu estava na aula de yoga, na formação, e eu tive acesso a uma frase que ficou refletindo na minha cabeça, que eu fiquei refletindo sobre, e que fala assim, acho que é do Geranda Samhita, se eu não me engano, fala assim, observa os seus hábitos no dia a dia, porque eles são a chave do seu passado e do seu futuro. Hoje eu sei o que é isso, sabe? Na época me causou um certo estranhamento. Como é esse observa os hábitos? Esses hábitos, o que a gente faz repetidamente, a gente não sabe por quê, ou alguma sensação que a gente tem, que a gente não sabe o porquê, em geral, eles são linkados, são padrões. Esses padrões, eles estão linkados lá em algo que a gente não acessa, a gente não sabe por quê, ou porque eles foram gerados numa primeira infância muito remota, ou porque eles vêm talvez até de outras vidas, pode ser isso. Então, essa repetição, essa observância vai fazer com que você tenha clareza se eles são linkados. Hoje, por exemplo, em programação neurolinguística, já tive a oportunidade de passar por um processo, me vi lá com 1 ano e meio de idade, com algumas questões e podendo se revelar e, a partir disso, dissolver. Então, você, alguma coisa que te incomoda, você pode recorrer a processos muito profundos de entendimento para dissolver questões registradas no inconsciente, né, esses hábitos. E uma vez eu tinha muita curiosidade de saber como isso se deu, porque para mim ficou como uma mágica, né, porque isso aconteceu comigo. Então, tudo que é hábito e é linkado, se ele é linkado e alguém te sugestiona, porque ele tem link, ele leva lá na raiz, é muito impressionante. Então, esse é o universo da Casa 12, de todos esses aprendizados profundos, e se a gente quer dissolver essas questões e olhar com clareza para nós mesmos, é acessar, ter uma humildade de acessar essas questões e observar e se conhecer com mais profundidade. Essa Casa 8 também tem um monte de questões para a gente acessar. A gente faz isso direto nas práticas de yoga, por exemplo, né? Então, como que a gente vai se observando, aquilo tudo que a gente acumula em nós, pelas nossas emoções, por exemplo, tá nesse universo de como a gente lida com situações e que vão ficando registradas no nosso subconsciente. Quando a gente faz algo, por exemplo, uma postura numa prática de yoga, e que você se coloca como observador de você mesmo, você se afasta e se observa, e aí você está lidando lá com aquele processo, mas como se você estivesse se vendo de fora, então esse distanciamento faz com que você tenha clareza de enxergar essa situação. E na raiz, então, se você fecha os seus olhos, faz algo que é mais introspectivo, você consegue olhar lá profundamente para você, e você começa a trabalhar o seu respiratório. Quem é o seu respiratório? É a ponte entre esse processo do subconsciente com o consciente, que sente os incômodos no corpo. Então, são formas, por exemplo, essa é uma forma da gente acessar e revelar questões
que estão num registro do nosso subconsciente, das emoções, de como nós lidamos e como armazenamos situações ao longo da nossa história. Então, essa casa 8 também é essa casa do valor do outro, que se chama, que é a oposta à casa 2, que é o valor seu. Então, como que você lida com esse valor dos outros? É quando você tem que morrer um pouco em si para pertencer, né, ao seu cônjuge, por exemplo. Você constrói uma base de relação onde você não é mais tão só você precisa se adequar para pertencer, ou se transformar também para pertencer a uma sociedade com os seus padrões. Então, você continua tendo a forma que você lida, mas você vai aos poucos se moldando naquilo que, com os valores do que está à sua volta. Tem um pouco a ver com isso também, né? E essa casa 4 que para mim foi tão significante, assim, a gente pensar que essa casa 4, que na verdade é de um pertencimento mais profundo, como ela pode ser uma casa de liberdade, né? Então, como é que ela pode ser o pilar da liberdade? Então, é nessa casa 4 que estão arraigados todas as questões de coisas que a gente pode ter vivido na nossa infância, porque essa é uma casa que aprendi com a Karen ainda outro dia. Karen, muito obrigada, que essa casa é uma das casas ativadas na infância, né? Junto com algumas outras casas, mas é uma casa ativada na infância. Então, numa época onde a gente não tinha recursos emocionais para lidar com questões, então depende da natureza dessa casa e de tudo que está nessa composição, existe algo que se revela, né, ou como algo mais tranquilo ou como algo desafiador. E se a gente não tem, numa primeira infância, condições de lidar com essas questões, a gente acaba gravando traumas, justamente porque éramos crianças e não tínhamos recursos. Hoje nós temos. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que assumir algumas questões de nos transformar perante essa casa, de um certo pertencimento. Então, conseguir pertencer, olha todo o universo que está dentro dessa casa principal, talvez seja uma casa difícil para a maioria das pessoas, né? Porque alguns registros, eles não são muito claros, né? E precisa ter muita coragem de revelar essas questões para si mesmo e trabalhá-las. Então, isso significa casa, lar, carência, necessidade de amor, o conforto seu vai estar aqui, a forma, o seu passado, então a sua capacidade de se autoacolher. Então, quando a gente é grande, a gente não precisa do colo da mãe, mas a gente é capaz de acessar esse arquétipo da mãe, que é o autoacolhimento. Então, saber em que momento você precisa se voltar para si, se dar esse autoabraço, né? E ter momentos desse acolhimento, se voltar, se proteger, voltar para casa, né? Se libertar dos traumas dessas casas significa, por exemplo, se isso for muito difícil para você, o meu conselho é que você sai para viver a vida, deixa aquilo leve, e aí você volta, e volta várias vezes, e cada vez que você volta com a sua autoestima melhor, com várias questões que você vai se colocando na vida e entendendo, e não precisando, por exemplo, às vezes, de um reconhecimento daquela criança que fica lá, né, lidando com essas questões de precisar ser reconhecido. Então, eu queria fechar aqui, eu acho que eu até falei demais, eu queria fechar. O elemento natural é a água, e aqui está esse finalzinho, falando dessa busca, desse equilíbrio. Eu fui olhar o horário, eu acho que eu acabei passando um pouquinho. E, Karen, estou aqui. Oi. Aí eu me entusiasmei e falei muito. Mas Nada, a alegria tá está no com tempo ainda. você. Tá no tempo. A gente, então, olha, as pessoas fizeram muito elogios aqui à sua live.
Puxa, uma que pessoa muito legal. carinhosa falando, né? Acho que é o meu Eu fico oposto. aqui sozinha falando, e eu tô completamente isolada, e eu sei que tem um monte de gente assistindo, é uma sensação estranha, é a primeira vez que eu faço uma Tem. live assim. Então, Eu também, a minha foi a primeira vez e eu que estreiei, né? é, Vocês me colocaram logo de frente. Vamos colocar a professora de frente. uau! Foi a Ai, primeira. Bom, eu sou assim, as pessoas, Karen, por que você não grava vídeo no YouTube? Gente, para ser sincera, eu sou contra a exposição pública da minha imagem. Mas eu tô aqui, eu fiz essa live procurando reunir os astrólogos para a gente ter um pouco mais de harmonia na nossa comunidade de astrólogos e a mensagem é que vocês copiem essa ideia, que façam mais lives reunindo os vários astrólogos, tanto da sideral quanto da tropical, porque a astrologia ela tem uma importante mensagem. Ela é assim o pedestal da espiritualidade para ajudar espiritualmente as pessoas que se encontram em momentos de aflição. Eu vejo a astrologia védica como um remédio espiritual, não apenas como uma ferramenta para predizer o futuro, mas tanto quanto uma ferramenta para nos ajudar na nossa vida, tanto a mundana quanto a espiritual. E essa harmonia que os astrólogos aqui, os astrólogos védicos estão buscando entre si, se harmonizando, que essa harmonia ela possa ser estendida para as outras vertentes da astrologia. Então, é esse o objetivo da nossa live aqui, ai, tá bom? é muito especial a gente pensar nessa união e nesse amor que se coloca, se projeta no mundo. É isso que fique da nossa fala, porque eu sei que tem muito Isso, amor envolvido nessa proposta que você trouxe, Karen. Gratidão, viu? isso. Hoje a minha imagem está um pouco escura, né? Eu esqueci de colocar a luz aqui Eu tenho no um meu lustre na rosto. minha frente. Mas tudo bem, deixa eu aproximar. Eu agradeço aqui a Mônica e a Mariane pela apresentação de hoje. Vocês foram assim, o máximo, me surpreenderam bastante com a live de vocês. Eu amei. Então, Temos ó, uma professora. Namastê. obrigada. Um Obrigada, abração para vocês. Karen. Vamos encerrar então. Eu vou encerrar primeiro lá no Facebook, depois a gente encerra aqui, Se tá tiver bom? algum comentário, depois eu respondo lá. Obrigada, Tudo viu? bem. A todos que assistiram. Deve ter vários amigos. Eu tenho muitas bênçãos. Tchau, boa noite a Boa todos. noite a todos.